Olá, pessoal. Meu nome é Fabiana Moreno e estamos aqui no Instituto Professor Cavanha. Hoje nós vamos estudar sobre a distância percorrida. Na aula anterior, nós estudamos sobre deslocamento escalar e vimos que o deslocamento escalar é dado pela fórmula ΔS, que significa variação de espaço, é igual ao espaço final menos espaço inicial. Ou seja, para calcular o deslocamento escalar, a gente considera apenas o ponto em que o móvel sai e o ponto que o móvel chega. Já a distância efetivamente percorrida mede quanto o móvel realmente andou. Para calcularmos a distância percorrida, nós usamos a seguinte fórmula: distância é igual à somatória do módulo do deslocamento. Vamos fazer aqui agora um exemplo na trajetória retilínea. Como a trajetória é retilínea, nós podemos observar aqui no desenho que o móvel partiu do quilômetro 40 para o quilômetro 200. E depois ele retorna na volta do quilômetro 200 para o quilômetro 80. Ou seja, nós tivemos uma ida e uma volta. Com isso, nós utilizamos que a distância, por ser o somatório do deslocamento, seria distância igual o módulo de quanto ele andou na ida, do deslocamento na ida, mais o móvel do deslocamento na volta. Bom, vamos fazer os cálculos aqui, a aplicação dessa formulazinha. Se eu considerar aqui, vamos fazer aqui, ida, vamos tirar a informação da ida. Na ida, o móvel saiu do quilômetro 40 e chegou ao quilômetro 200. Então, a posição inicial dele foi o quilômetro 40 e ele se deslocou até o quilômetro 200, que seria a sua posição final. Quilômetro 200. Então, calculando o deslocamento, nós temos que ΔS é S menos S0. Então, o deslocamento escalar vai ser posição final 200 menos posição inicial 40. 200 menos 40, 160 quilômetros. Então, na ida, observamos que ele deslocou 160 quilômetros. Vamos fazer o cálculo agora para a volta. Na volta, nós temos aqui posição inicial, posição final. Quando ele saiu do 40 para o 200, ele vai retornar, então, do ponto 200. Ele vai retornar, a posição inicial dele vai ser o quilômetro 200 e vai chegar até que ponto? O quilômetro 80. Quilômetro 80. Calculando esse deslocamento, temos posição final menos a inicial. Então, o deslocamento escalar vai ser posição final 80 menos 200. 80 menos 200, nós temos, então, menos 120 quilômetros. Para fazer a distância efetivamente percorrida, nós usamos a fórmula, então. Distância é o módulo do ΔS de ida mais ΔS de volta. Vamos fazer aqui em cima. Então, se eu pegar aqui, eu posso falar, então, que, portanto, distância é o módulo do ΔS de ida mais o módulo do ΔS de volta. Fazendo a substituição dos valores, nós temos que distância vai ser ida, ele andou 160 quilômetros, então o módulo de 160, mais volta, menos 120 quilômetros, então o módulo de menos 120. Qual a função desse módulo? Se o número está positivo, continua positivo. Se o número está negativo, ele se torna positivo. Então, distância é módulo de 160, 160, módulo de menos 120, 120. Então, a distância efetivamente percorrida aqui vai ser 160 mais 120,
280. Então, o móvel andou uma distância total aqui de 280 quilômetros. Bom, nós encerramos o exercício. Mais algumas observações. Na ida, o móvel aumentou a posição. Toda vez que o móvel aumenta a posição, o seu deslocamento escalar vai dar positivo. Na volta, podemos observar que ele diminuiu a posição, ele saiu do 200 para 80. Toda vez que calcularmos o deslocamento e ele diminuir a posição, o deslocamento vai dar negativo. Então, o deslocamento escalar pode dar tanto positivo quanto negativo. Já a distância efetivamente percorrida, por ser dada em módulo, ela sempre vai dar o quê? Um valor positivo, certo? Uma outra observação. Se, quando a gente vai abastecer o carro, por exemplo, a gente não abastece o carro pelo deslocamento escalar, mas sim pela distância efetivamente percorrida pelo carro. Então, essa é uma observação aqui para a gente resumir essa parte. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória curvilínea. Bom, vamos falar aqui da trajetória curvilínea, então. Nós vamos analisar a metade da circunferência e uma volta completa. Vamos calcular na metade da circunferência como calcular a distância, como calcular o deslocamento. Uma volta completa, como calcular a distância, como calcular o deslocamento. Então, nessa primeira situação, que é na metade da circunferência, a gente vai ver aqui como calcular a distância. A distância percorrida é o caminho todo feito por ele, mas é o caminho feito na metade dessa circunferência. Para calcular o comprimento de uma circunferência, a gente usa a fórmula 2πr. Nessa situação, eu estou andando só a metade da circunferência, então vai ficar o comprimento da circunferência sobre 2. Então, eu posso dizer que para calcular o comprimento da circunferência, a gente usa a fórmula 2πr, que é o raio, dividido por 2. Cancelando aqui, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, então eu vou ter que, para calcular a distância, eu vou usar simplesmente πr. Já o deslocamento, lembrando, o deslocamento escalar considera o ponto que ele sai e o ponto que ele chega sempre em linha reta. Então, se eu pegar o ponto que ele sai é esse, o ponto que ele chegou é esse. Mas eu tenho que calcular sempre em linha reta. Então, o ponto que sai e o ponto que chega em linha reta vai dar todo esse trajeto aqui. Se a metade é o raio, o todo vai ser quem? O diâmetro. Então, para calcular o deslocamento escalar, vai ser o diâmetro, que é, na verdade, 2 vezes o raio. Bom, agora a gente vai analisar quando é uma volta completa. Em uma volta completa, a distância percorrida vai ser todo o comprimento dessa circunferência. Ou seja, a distância percorrida aqui vai ser o próprio 2πr, que é o comprimento da circunferência. Já o deslocamento escalar, lembra que eu falei que a gente considera o ponto que ele sai e o ponto que ele chega? Então, se ele sair desse ponto, nesse caso aqui, ó, ele está dando a volta, ele vai sair daqui e vai retornar ao ponto que ele saiu. Ele vai chegar nesse ponto aqui, a volta completa. Então, quando ele dá a volta completa, o ponto que ele sai coincide com o ponto que ele chega. Se o ponto que ele sai coincide com o ponto que ele chega, vai zerar. Vai ser sempre zero. Se ele sai, por exemplo, do quilômetro 10, ele vai andar e vai retornar para o quilômetro 10. Então, zera. Sempre o deslocamento escalar vai ser igual a zero em uma volta completa. Bom, agora a gente vai analisar em algumas situações do nosso cotidiano. Agora a gente vai calcular tanto a distância quanto o deslocamento em alguns casos particulares. Quando a gente fala a ideia de casos particulares, seria numa figura geométrica. Então, por exemplo, eu posso calcular numa figura retangular, numa figura quadricular, né? Qualquer figura geométrica. Eu escolhi aqui a ideia de que uma pessoa estaria dando a volta em uma praça quadrangular, certo? Então, se eu considerar aqui, ó, primeira situação, a trajetória ABC. Então, a trajetória A, B,
C. Ele está saindo do ponto A e indo até o ponto C. Para calcular a distância, a gente mede o que ele realmente andou. Então, o que ele andou? De A para B ele andou L, de B para C ele andou L. Então, vai ficar que a distância vai ser L mais L. Então, eu posso falar aqui que essa distância vai ser 2L. Já o deslocamento, eu vou considerar o ponto que ele sai e o ponto que ele chega. Então, ele vai, na trajetória ABC, ele vai sair do A e chegar no C. Então, eu vou ter que calcular justamente essa distância, esse deslocamento, na verdade, do ponto A até o ponto C, que é a menor distância entre dois pontos, que, na verdade, é a hipotenusa de um triângulo. Então, esse aqui, nessa situação, é meu ΔS. A hipotenusa de um triângulo, a gente pode falar, então, que esse ΔS, que seria a menor distância entre dois pontos, seria L raiz de 2. Mas, professora, de onde veio esse L raiz de 2? Bom, vamos pensar na ideia aqui do triângulo aplicando Pitágoras. Eu tenho hipotenusa ao quadrado, então seria ΔS ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho L ao quadrado e L vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, eu posso falar que ΔS ao quadrado vai ser 2 vezes L ao quadrado. Colocando isso dentro da raiz, porque aqui eu represento a raiz, nós temos 2L ao quadrado. Cancelando esse ao quadrado com a raiz, vai ficar então que ΔS vai ficar L, o 2 não saiu da raiz, então fica L raiz de 2. Então, para calcular na trajetória ABC a distância, a gente usou 2L. Para calcular o deslocamento, L raiz de 2. Na trajetória ABCD, agora vamos analisar que ele vai andar A, B, C, D. A, B, C, D. Então, a distância é L mais L mais L. Então, eu posso falar, então, que a distância vai ser L mais L mais L. L mais L mais L, a gente vai ter que essa distância, então, vai ser 3L. Já o deslocamento, considera o ponto que ele sai e o ponto que ele chega. Ele está saindo no A e está chegando aonde? No D. Se ele sair do A e chegar no D, qual que é o deslocamento dele? Apenas L. Então, eu posso falar que o deslocamento dele aqui foi apenas L. Andar esse pedaço aqui, de A até D. Já a trajetória na volta completa, digamos assim, A, B, C, D, A. Ele está saindo do ponto A e retornando para o ponto A. Então, ou seja, a distância vai ser o perímetro, que é a soma dos lados. Ou seja, vai ser L mais L mais L mais L. Se eu colocar aqui, então, a distância, vai ser L mais L mais L mais L, que vai dar 4L. Já o deslocamento, lembra que a gente falou que considera o ponto que ele sai e o ponto que ele chega? Ele está saindo do ponto A e retornando para o ponto A. Então, se esse ponto se coincide, quer dizer que vai ser igual a 0. Por que que isso acontece? Que a posição final é igual à posição inicial. Certinho, pessoal?